Então vamos nós aí. Tô meio ruim hoje, então a gente vai até onde eu conseguir. Bom, hoje a gente vai falar de mapas e de ordenação. Até hoje, a gente só utilizou uma estrutura de dados, que são as listas. Então, quando a gente precisava colocar um monte de coisa junta, normalmente a gente criava uma lista de alguma coisa. Essa lista normalmente é de uma coisa só. No caso especial, a gente também podia colocar nulos e a gente tinha uma lista. Essa lista, ela poderia ser acessada via índice. Então, se eu quisesse o 3, eu diria que eu quero a lista na posição 2. Nesse caso, eu tenho 3. Essa lista podia ser percorrida por índice. E essa lista poderia ser percorrida sem índice. Só uma recapitulação, tá? O que é a novidade para a gente agora? Em muitos dos nossos casos, a gente vai precisar armazenar elementos e obter esses elementos, e é um saco colocar esses caras dentro de uma lista, porque eu tenho que ficar procurando pela lista normalmente através da chave. Então, se eu tenho uma pessoa com nome e idade, nome e idade. Oi, O senhor vai gravar? tô gravando, não? Tô. Bora lá. Só tô no Copilot aqui porque isso aqui a gente já viu, tô só revisando, tá? Quando você tem uma lista de pessoas, por exemplo, os nossos clientes. Nossos clientes são uma lista de pessoas. Pessoa, pessoa, lista. Como é que eu faço para achar o fulano dentro dessa lista? Cadê o fulano? Cadê o fulano? Para achar o fulano, normalmente eu tenho que percorrer a minha lista procurando por alguém especial. No caso aqui, eu teria que percorrer toda a minha lista, verificando se esta criatura é o fulano. Só que normalmente, como eu quero, às vezes, alterar, remover e em várias outras coisas, é importante que eu saiba o índice do fulano. Deixa eu botar outras pessoas aqui. Não, vai ser o Josué, vai ser a Maria e vai ser o Cicrano. Fulano, Cicrano. Eu tenho Cicrano com C e Cicrano com S. Qual certa? É com S, né? Pronto, isso daqui para ficar diferente. Cicrano. Quero caçar, cadê o Josué? Se eu fizer isso daqui, para cada cliente da minha lista, eu procurar o Josué, se cliente.nome for igual a Josué, eu achei o Josué. Só que eu não posso fazer alterações como remoção do Josué da lista. Para todas essas informações, eu preciso do índice do Josué. E para ter o índice do Josué, eu tenho que fazer uma busca por índice. Para todos os clientes, se esse cliente é o Josué, então eu achei o Josué. Quando vocês estiverem fazendo algumas das atividades,
Pula-pula, entre vários outros, ele usa esse modelo de busca aqui. Procure o Josué. Procure um cliente. Procurar cliente. Nome e retorna onde ele está. Então a gente vai caçar. Se nós encontrarmos, a gente retorna onde ele está. Se nós não encontrarmos, a gente retorna -1. A gente já fez isso, não fez? Fizemos isso. Então, sabendo onde ele está, sabendo a posição dele, eu consigo manipulá-lo. Então, se eu quero caçar o Josué, poderia fazer assim. A posição do Josué vai ser procurar cliente Josué. Só puxar isso daqui para lá. Procurar cliente Josué. Como é que eu sei que eu achei? Se a posição for diferente de -1, eu achei o Josué. Se for igual a -1, eu não achei o Josué. Sabendo a posição, eu posso manipulá-lo. Eu posso trocar, rapaz, Josué com acento. Então vai ser clientes, posição do Josué, ponto, nome, agora vai ser Josué com acento. Então o Josué ficou mais velho, clientes, posição do Josué, ponto, idade, aumenta de 1. Se eu tenho a posição, eu tenho o objeto. Ai, meu pai do céu. Tá? Essas manipulações de lista, nós já deveríamos estar acostumados, porque a gente começou a ver lista antes do recesso ainda, e nós vimos também em FUP, mas a gente treina para lembrar. Só que agora a gente vai para uma nova estrutura de dados, onde eu não preciso pensar na posição do elemento para lidar com o elemento. Eu vou poder trabalhar com os elementos através de chaves. Então, como é que funciona o modelo de chaves? Esse modelo a gente chama ele de mapa, essa estrutura de dados. No mapa, eu tenho pares. Lembra do que a gente viu ontem? As tuplazinhas, os parezinhos? Foi ontem, foi? Foi, não foi? Que a gente viu esse tipo aqui. Seja tupla. A gente não viu isso daqui ontem? Ok? Então, uma tupla, ele tem essa sintaxe de vetor, mas ele pode ter tipos diferentes. No mapa, a gente insere tuplas. O primeiro é a chave e o segundo é um valor. Nesse caso, isso daqui é um mapa. Como é que é a sintaxe disso, meu pai? Mapa string number. Isso é um mapa que leva de nome para número. Sejam bem-vindos, meu povo. Significa que nessa estrutura aqui, dia da semana, eu não vou pensar em elementos 0, elemento 1, elemento 2, elemento 3. Isso daqui ele não tem essa estrutura, não existe sequência. Existem, existem chaves. Então, qual é o primeiro elemento que eu inseri aqui? Segunda-feira é o primeiro dia da semana, terça-feira é o segundo. É não, né? Segunda-feira é o segundo dia da semana. Terça é o terceiro, quarta é o quarto, quinta é o quinto, sexta é o sexto, sétima é o sétimo e domingo é o primeiro. Tem colchetes, ricos, perfeito. Tem para poder criar. É, aí eu uso colchete.
é uma lista de listas. Isso daqui é uma lista de tuplas que a gente insere como inicialização desse mapa. Então, Ó, o mapa é uma linha que não, o mapa é inicializado como uma lista de tuplas, mas a estrutura que ele utiliza é essa daqui, ó. Normalmente, mapas utilizam duas estruturas de dados. Ou eles trabalham com tabelas hash, ou eles trabalham com árvores. No caso, o TypeScript trabalha com tabelas hash. Como é que funciona? Você vai ter. Deixa eu trocar aqui. Como é que a tabela hash funciona? Você tem uma lista, que na verdade é uma lista bem grande, bem maior do que a quantidade de elementos que cabem. E toda vez que você quer inserir um elemento nessa lista, a estrutura de dados ela faz um cálculo para você onde é que esse elemento deveria estar. Não consigo mexer isso daqui. Então você vai querer inserir segunda-feira. Aí você pega aqui segunda. Aí ele faz um cálculozinho que se chama de hash. Por isso que o nome da tabela é tabela hash. Então ele pega esse dado, faz um cálculo e diz aonde esse elemento deveria estar dentro dessa tabela. Isso é um cálculo de hash, isso te joga para um local da tabela e aí você consegue resgatar o elemento se você estiver usando a mesma chave. Eu estou ignorando acho que uns 40 minutos de teoria aqui, que eu acho que vocês não precisam entender sobre cálculo de hash, complexidade, mais um monte de outras coisas. O que é importante pra gente? Eita, meu povo. A pessoa chega na aula assim, depois de ter dado conteúdo, não sabe nem mais o que a criatura tá falando. Não sabe o que tá falando, fica totalmente perdido. Passa meia hora para se achar na aula. Meia hora para se achar na aula, porque perde o contexto. Quando é matéria nova, a porcaria chega atrasada. Tô dizendo que é culpa de vocês, não. Tem ônibus, tem um monte de coisa, mas é muito ruim. Tanto para o professor quanto para o aluno. Vamos lá. Quando a gente tinha o nosso vetor, por que todo mundo chegou atrasado hoje, hein? Vocês vieram de outro canto. Vocês estavam jogando Uno. Por que chegou todo mundo? Metade da turma chegou depois do horário. Vocês estavam noutra turma, noutra disciplina? Ou vocês estão vindo agora no ônibus? Como é? Hã? Vocês estão chegando agora no ônibus? Tem mais alguém para eu esperar para quando eu começar tudo de novo? Cauã, tem mais alguém lá? Tu é o último? É, tô perguntando se tem mais alguém lá fora. Pô. Bora, começar de novo. Quem foi que não veio ontem? Ontem foi aula sobre exceções. Então, o conteúdo de ontem e o conteúdo de hoje, eles são os conteúdos bases que a gente vai utilizar pro resto do semestre inteiro, tá? Então, é muito ruim vocês não entenderem ou não verem ou se perderem nesse conteúdo. Então, eu vou ver de novo, falar de novo tudo que eu falei. Bora. Não com a mesma paciência, porque quando a gente tá doente, a gente fica sem paciência, mas paciência, bora lá.
Número 1. Lembrei do caso dos vetores. Quando a gente tem um vetor, os elementos são inseridos em sequência. Eles estão lá. Cadê minha pranchetinha? Quando a gente está com o vetor, os elementos são inseridos em sequência e acessados via índice. Elemento 0, elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5 e por aí vai. O vetor dá alguma garantia de continuidade. Não necessariamente ele vai te garantir isso. Dependendo da linguagem, o vetor ou a lista, ele pode ser montado como vários pedaços de lista que estão interligados. Mas você tem uma noção, um senso, uma ideia de continuidade. O vetor, ele te dá um acesso que nós chamamos de acesso aleatório. Você pode dizer, ei, eu quero clientes na posição 3, quero clientes na posição 300. E isso é feito através de um salto. Você vai saltar para a posição que você quer e você vai acessar o elemento dessa posição. Quando a gente trabalha com vetores, principalmente para armazenar os dados, a gente vai precisar ficar fazendo buscas, normalmente por critérios. Por exemplo, essa função aqui, procurar cliente, percorre todos os clientes aqui da minha lista, procurando por um determinado nome. Se eu encontrei esse nome, eu sei que o cliente está nessa posição. Se não, eu sei que o cliente não está em canto nenhum nessa lista. Então, com isso, a gente pode utilizar a nossa função de busca para verificar se o cliente está e para manipular o cliente. Então, por exemplo, cadê o Josué? Eu posso mandar procurar o cliente. Isso vai sair caçando elemento por elemento para saber se eu encontro ele nessa posição. E se eu encontrar, eu retorno à posição que ele está. Se retornou -1, é porque o Josué não foi encontrado. Se foi diferente de -1, é porque o Josué foi encontrado. Josué é o cliente na posição da busca. E com esse cliente, com esse objeto, eu posso manipular. Eu posso, inclusive, apagar. Como é que eu vou apagar o Josué? Clientes.isSlice. Eu quero saber onde eu vou apagar o Josué. Na posição do Josué, eu vou apagar um elemento, que é o Josué que eu quero mandar embora. Então, se eu tenho a posição, eu posso inserir, eu posso remover, eu posso alterar os meus elementos. O que é que muda agora? Muda agora que nós temos também a opção de organizar os meus elementos não através de índices contínuos, mas através de chaves. Então, qual é a ideia? Você tem uma lista que você não manipula. Essa lista a gente chama de tabela hash table. Você não manipula essa lista, mas eu preciso explicar o que acontece dentro dela. Quando você vai inserir um elemento dentro dessa lista, você informa o elemento que você quer inserir e a chave onde você quer encontrá-lo. Então, eu poderia inserir, se eu tivesse aqui manipulando uma lista, eu diria o seguinte: clientes mapa. O meu mapa, ele tem uma chave, que é a forma como eu encontro o objeto que está armazenado. E eu insiro no meu mapa, vou fazer manual,
clientes mapa ponto. Aqui nós temos os métodos. Ponto 7 coloca um elemento dentro da lista. Então, com o nome Josué, com a chave Josué, eu vou guardar o objeto Josué. E por aí a gente pode continuar. Com a chave Maria, eu vou guardar o objeto Maria. Com a chave fulano, eu vou guardar o fulano. Cicrano, eu vou guardar o cicrano. O cicrano cópia, clone e o beltrano. O que é que muda agora? Essa estrutura, que é um mapa, ele já me fornece ferramentas para encontrar os elementos e para remover os elementos. Então, se eu quero saber se o Josué está... Seja bem-vindo, querido. Eu posso fazer um get no Josué. Esse get usa a chave e através da chave ele vai tentar resgatar o objeto que foi inserido. Então o meu get vai retornar. Vamos olhar aqui para a carinha do get. O get vai retornar o quê? Ou a pessoa ou undefined. Quando é que ele retorna undefined? Se a chave não existe. Então, se Josué, ou seja, se Josué é diferente de undefined, é a mesma coisa, só estou deixando explícito. Se Josué existe, então eu posso manipulá-lo. Posso aumentar a idade dele e posso inclusive removê-lo. Removê-lo através do método delete. O mapa, ele é muito prático, porque ele evita de você ficar fazendo laço para cima e para baixo para encontrar os elementos, para remover os elementos. É algo que se usa muito na prática. Então, vamos aqui, ó. Vamos fazer aqui um exemplo, depois eu faço o mesmo de ontem da busca, tá? Vamos fazer aqui um outro exemplo. Esse daqui usa o modelo de tuplas que a gente viu ontem. Uma tupla ela pode ter elementos de tipos diferentes e ela usa essa sintaxe de vetor aqui, ó. Então, Josué 37 não é uma lista, tá vendo? Isso aqui parece uma lista porque tem as caixinhas. Isso não é uma lista, isso é uma tupla. Isso daqui precisa ser um encaixe certinho. Se eu tentar fazer isso, ele vai dizer, olha, você não pode armazenar Josué 37 falso, porque ele só aceita um elemento que seja um texto e um número. O mapa, ele também pode ser inicializado através de uma lista, tá vendo? Uma lista de tuplas ou uma lista de pares. Bota. Uma lista de pares. E aí eu tenho alguns métodos para trabalhar com ele. Primeiro método é o get, que vocês já viram, que obtém o elemento, o undefined. Segundo é o size. Da mesma forma que a lista tinha o length, que retornava a quantidade, o mapa tem o size. E nós temos vários iteradores. Iteradores são como se fosse, entenda, é como se fossem listas de elementos a serem percorridos. Através da chave, eu tenho domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Através dos valores, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E através das entradas, eu tenho os pares. Domingo 1, segunda 2, terça 3, quarta 4. Só para a gente terminar, para o pessoal que já conhece um pouquinho de JavaScript, e aí eu vou deixar vocês treinarem, tá?
Existe uma outra forma de passar esses tipos de dados agrupados, que é o modelo padrão do JavaScript de criação de objetos on the fly, né? Em tempo de, em tempo, assim, sem molde. Esqueci o nome aqui. Tá vendo essa sintaxe aqui? Ela é até bonitinha, né? Não tem aquele monte de chaves, aquele monte de coisa. Isso daqui é utilizado, parece muito com YAML também, é a mesma sintaxe do YAML. Isso daqui está criando um objeto. Não é uma classe, ele é um objeto. Só um objeto. Está criando um objeto, criou o objeto, e nesse objeto ele criou um atributo que se chama segunda, e nesse atributo ele colocou um valor, que é o valor 1. Então, isso daqui é a construção de um objeto. Um objeto sem molde, sem classe, onde eu coloquei todos os atributos que eu queria e todos os valores desses atributos. Eu posso acessar esses elementos assim, com essa sintaxinha de vetor, ou posso acessar eles como sintaxe de objeto. Qual a diferença dos mapas para o modelo de objeto? Os mapas eles dão mais suporte à inserção, remoção, enquanto aqui no objeto é tudo meio na gambiarra, sabe? Para você inserir, percorrer, funciona. Mas os mapas eles realmente funcionam melhor, né? Eles têm uma estrutura de dados de tabela hash por baixo para dar suporte às buscas, inserções e remoções. Oi. Hum? Não. Dá através do atributo chaves para cada. Acho que dá para usar assim. Ou então você também consegue pegar as chaves. DDS objeto ponto. Tem um atributo keys, eu acho, em algum lugar. É, mas tem. Não sei não porque eu não uso. Mas você tanto pode percorrer ele assim, passeando por todos os elementos, como também consegue obter todas as chaves. Só que você vê que ele não é explícito, é feito no jeitinho, né? Não sei se é por método especial, como é que pega, eu posso olhar daqui a pouco. Mas o que é que eu quero que vocês usem? Eu quero que vocês usem um modelo de mapa. Então, qual é a sintaxe? Você pode criar um mapa vazio, como esse daqui que a gente fez. E depois de criar o mapa vazio, você pode preencher com os valores. Lembra, eu preciso de duas coisas. Um, a chave onde eu vou colocar o elemento. E dois, o elemento a ser armazenado. A chave normalmente é algum atributo do elemento, por exemplo, o CPF, ou ou a matrícula, ou o nome, se for o caso. E o elemento a ser armazenado é o objeto. Pode ser um valor também. Pode ser um valor. Normalmente nos nossos projetos, a gente vai estar usando mapa para guardar cliente, mapa para guardar pessoa, mapa para guardar bilhete vendido, entendeu? Então, qual é a ideia? Se o meu elemento tem uma chave, eu posso usar um mapa para armazená-lo. Se, se a ordem não é importante, então eu posso usar um mapa para armazená-lo. Quando é que a, Égua. Quando é que eu não consigo usar um mapa? Quando eu preciso manter a ordem. O mapa, ele não tem ordem. Os elementos vão ser inseridos em qualquer lugar. Que a ideia dele é, eu pego um elemento, calculo para onde esse elemento vai e jogo o elemento para o local que ele tem que ir.
pego um novo elemento, calculo para onde é que esse elemento vai e jogo para onde ele tem que ir, e por aí vai. Quando eu quiser capturar, quando eu tiver a mesma chave, eu consigo chegar no mesmo elemento. Através das mesmas chaves, eu consigo chegar nos mesmos elementos. Qual é a desvantagem dele em relação aos vetores? Número um, não tem ordem. Você joga ele lá, vai parar em qualquer ordem. E segundo, ele acaba precisando de mais espaço de memória. Porque no vetor, se você tem 50 elementos, você tem 50 casinhas. No mapa, se você tem 50 elementos, ele tem que ter no mínimo 100 de espaço. Porque se você tem muito pouco espaço, toda vez que você tentar armazenar um elemento, na hora que você faz a conta, ele pode bater num lugar que já tem outro elemento. Isso a gente chama de colisão na tabela hash. Então você pega o cara, calcula onde ele deveria estar, mas já tem alguém ali. Aí você calcula o próximo lugar que ele deveria estar, mas já tem alguém ali. Aí você calcula o próximo lugar que ele deveria estar e ele vai para lá. Então tem uma série de continhas que a gente faz para a tabela hash funcionar direito. Mas elas são invisíveis para quem está usando o mapa. Para vocês, o que importa é entender como é que eu armazeno, como é que eu obtenho e como é que eu vou percorrer isso daqui. Por exemplo, tá aqui os nossos dias da semana. Oi. Não, a chave é única. Então, se você colocar, por exemplo, se eu vier aqui e colocar DDS mapa ponto 7 domingo, vai ser menos 50, ele vai sobrescrever o valor que tinha e agora vai ser menos 50. É só uma chave para um valor. No mapa comum, né? No mapa comum, cada chave é exclusivamente o único valor armazenado. Se você dá um set, ele ou cria ou sobrescreve o valor. Tudo bem? Bora lá. Eu vou mandar esse código aqui para vocês. E o objetivo de vocês é testar Launchpad. Vocês vão rodar, testar. Pegado. Criem esse, inseram elementos, removam elementos. Tenta percorrer mostrando os elementos. Entendeu? Manipular. Entender como é que funciona a manipulação. Volto já.
Ah, tá. Tudo bem. Volta já, tá? Só melhorar um pouquinho.
Liga o projetor de novo, Wallace, por favor. Vamos aqui, pessoal. Vamos aqui. Tá ligando? Tá ligando. Vamos criar égua. Tem que andar com remédio. Vamos aqui fazer algumas observações. Bora lá.
Dado que eu tenho o mapa, o que é que a gente viu? Eu tenho como obter uma informação através de mapa.get. Eu tenho como alterar uma informação através do set. O get me retorna o objeto e o set altera, substitui o objeto. Eu posso percorrer de várias formas. As mais comuns são as mais comuns são chave-valor, que nem a gente fez ontem com as tuplas. Ó. O primeiro é a chave, o segundo é o valor. Vocês lembram desse tipo de criação aqui? A atribuição desestruturada. Cada entrada no mapa, ele é uma tupla, que no caso aqui tem o dia e tem o número. Aqui eu estou percorrendo, passando por todas as tuplas. Se eu não quisesse as tuplas, se eu quisesse só as chaves, eu poderia passear pelas chaves. No entries, eu tenho todas as tuplas. No keys, eu tenho todas as chaves. E no values, eu tenho todos os valores. Então, no caso aqui, as chaves são nomes, os valores são números. Então, se eu mandar imprimir o primeiro aqui, ele vai passar por dia, valor, dia, valor, dia, valor. Aqui ele vai passar pelas chaves e aqui ele vai passar pelos números. Bora rodar aqui. Pronto. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Nesse caso, o JavaScript ele tá preservando a ordem de inserção, provavelmente. Deixa eu ver. É. Domingo, terça, quarta, segunda, quinta, sexta, sábado. Ele está mantendo internamente a ordem que os elementos foram inseridos. Mas você não tem essa garantia. Algumas vezes a gente vai querer os dados ordenados. Para fazer isso, a gente vai precisar ordenar manualmente. Então, o que é que a gente tem de opção aqui? Número 1. Vou começar com números, tá certo? Números. Números. Para ordenar isso daqui, a gente tem um comando de ordenação. Números.sort. Eu acho que eu já falei de ordenação para vocês ou não? Já uma vez, né? Então eu falo de novo, tá? Números e strings, eles têm ordenação intrínseca. Ou seja, já existe um algoritmo que define o que é menor do que o quê. Você sabe que uma string é menor do que outra string? Por exemplo, banana é menor do que abacate? Certo ou errado? O que você acha? Banana é menor do que abacate? Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Porque ele vai usar o lexicográfico, mesmo que vocês usem na chamada. O, o B vem depois e não antes do A. E nesse caso aqui, qual vem primeiro? Qual é menor? Abacate ou abacate? Abacate com E, porque todo mundo é igual até o T. A gente usa a primeira letra diferente para diferenciar. Em termos de ser maiúsculo ou minúsculo, símbolo ou não símbolo, isso vai depender da codificação que é utilizada e das regras de codificação. Então, a forma como se ordena em inglês é diferente da forma como se ordena em português. Mas a ordenação básica é essa daqui. O E vem antes do I, tá? Então, quando eu peço para ordenar, se eles forem números ou textos,
a ordenação consegue fazer a conta direitinho e me imprimir meus dados ordenados. 0, 1, 3, 4, 6, 6, 80. Que é isso, filho? Por que é que 87 está antes do 9? Porque ele está ordenando como string, ó. Então a gente vai ensinar para ele como ordena. Ele está transformando o string e ordenando como string. Como é que a gente ordena? A gente tem que passar para ele uma função de comparação. A função de comparação para números é essa daqui. Dados dois números, eu faço a subtração deles. Por quê? Ele usa uma convenção que diz: se isso daqui retornar zero, é porque são iguais. Se retornar positivo, é porque o A é maior. E se retornar negativo, é porque o A é menor. Isso é a convenção que vem lá do C, que inventaram. E a regra é essa. Para ordenar números, a gente usa isso daqui. Agora tá certo. 0, 1, 3, 4, 6, 6, 9, 87. Para ordenar nomes, é só não colocar nada e ele vai ordenar os nomes. Bora testar aqui com nomes. Seja domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Bora ordenar isso daqui. DDS.sorte. Console.log. Dia da semana. Qual é a ordem que é para ficar? Qual vem lexicograficamente primeiro? Domingo vem primeiro, depois A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, vem quarta e quinta, R, S, depois vem sexta, T, terça, segunda e sexta. Vamos ver se a gente acertou. Domingo, quarta, quinta, segunda, sexta, sábado e terça. Aqui, no caso, como tem acento, a regra que ele está usando é acentos vêm depois dos números, das letras normais. Então, se eu não tivesse acento, ele ficaria antes. Sábado, segunda, sexta e terça. Tudo bem? Tem como controlar as regras, mas a gente não vai fazer isso. Basta a ordenação básica para resolver os problemas da gente. Por que que a ordenação é importante? Porque em vários dos casos, você vai ter que apresentar os teus elementos ordenados. Por exemplo, na agenda, quando você manda listar os contatos, como é que eles aparecem? Ordenados. Então, se você utilizar uma lista para fazer para guardar teus elementos, vamos ordenar isso daqui agora. Oi. Não, lexicográfico. Por isso que Bia vem antes de Carla, porque B vem antes de C. Quando a gente fez isso daqui, a gente tem que domingo é o primeiro, D vem antes de que, só que Quá vem antes de que, Sá vem antes de Sé, e aí ele segue no lexicográfico, mesmo que vocês usam para chamada. Tá? Quando a gente está trabalhando com uma lista de objetos, a gente vai precisar de alguns ajustes, tá? Por exemplo, pessoas. Vou fazer. Existem simplificações, tá? Se você quiser aprender, você pode aprender. Se não, você faz na mão, porque vocês sabem laço. Sugiro que você faça na mão. E depois você veja se existe uma forma mais fácil. Tá vendo aqui que eu tenho várias pessoas aqui dentro desse mapa? Tem as chaves e tem as pessoas, ok? Para ordenar isso daqui, eu não consigo ordenar o mapa.
eu ordeno uma lista. Para imprimir ordenado, eu tenho que transformar em lista e depois ordenar. Então, poderia transformar em lista manualmente. Vou fazer manualmente. Clientes é um array de pessoa. Vou fazer manual. Para cada pessoa, no mapa, eu insiro ele no array. Estou fazendo aqui manual. Criei um array de pessoas. Passeei por todos os meus valores do mapa. Lembra, eu posso percorrer por chaves, posso percorrer por valores e posso percorrer por... Como é? Que é os dois ao mesmo tempo? Entradas, né? Só por mapas, só por valores e por entradas, que eu percorro os dois ao mesmo tempo, diz. Para a lista. Não opcional para a lista, só. Então, vamos ordenar aqui os meus clientes. Clientes.sort. Quando você vai ordenar um objeto, você precisa de um critério para ordenar esse objeto. Por quê? Porque o objeto tem múltiplos valores. Então, se eu quisesse ordenar por idade, então, dados dois elementos, tá vendo? A e B, eu vou comparar A.idade menos B.idade. Regrinha de um menos o outro. Tá vendo aqui? Se eu quisesse ordenar por idade, eu pegaria os dois elementos e faria só a subtração. Bora ver como é que fica. Ordenados por idade. 22, 22, 22, 37, 37, 45. Se eu não quisesse por idade, se eu quisesse por nome, aí eu teria que fazer assim. Lista de clientes e eu estou pedindo para ordenar. E nessa ordenação, eu estou dizendo que o critério vai ser a comparação de strings. E a função que carrega a comparação de strings é essa funçãozinha aqui. A gente vai utilizar o que nós vimos ontem e hoje nas próximas 3 semanas, em todas as aulas, praticamente. Tá certo? Então é importante que vocês estudem, porque a gente está chegando na segunda metade da disciplina. Objetos simples e listas foi a primeira banda. Agora a gente vai para mapas, exceções e herança. Então, se você estava com lento, dê um jeitinho de acelerar o seu tempo de estudo, porque senão você vai ser soterrado pelas atividades que vão começar a chegar. Elas não são difíceis, mas exige que você aprenda essa segunda parte da base. Bora lá. E como eu tô inquieto, eu sei que eu estou num ritmo mais agressivo hoje, mas é porque eu já estou fazendo um esforço e eu ainda vou ter que repetir essa aula todinha daqui a meia hora, tá? Toda vez que eu lembro que eu vou ter que dizer tudo de novo, dá vontade de dar um murro realmente. Ô, Thiago. Vamos recapitular o que foi que a gente viu. Número 1. Eu posso manipular os meus dados em vetores e a minha vida continua feliz. Só que a gente tem uma outra opção para armazenar os meus dados, que são mapas. Mapas são estruturas que relacionam uma chave com um valor, que me permite, através da chave, armazenar e, através da chave, recuperar. Como elas são estruturas de chave e valor, eu posso percorrê-las por chave, por valor e por par chave-valor. Os mapas, eles não têm a capacidade de ordenação. E em várias das atividades, ele vai pedir a ordenação. Então, você tem duas opções. Mantenha os teus dados no mapa e na hora de mostrar, você extrai e ordena. E a opção 2,
mantém numa lista e mantém a lista ordenada. E por hoje é só. Eu vou ficar deitado ali me recuperando até começar a aula de daqui a pouco. Vou fazer. Nós temos, queridos. Ó, open. Nós temos as seguintes atividades para fazer. A gente vai pular. Você pode fazer o contato se você quiser, tá bom? Mas você não vai fazer nem o porquinho nem as tarifas. Não vai fazer porquinho e tarifas porque ele exige enumerações que nós não vimos. E aí você pode tentar fazer o agiota. Então a gente tem o contato e o agiota para treinar para a semana que vem. Contato não usa mapas, mas o agiota já pode usar mapas e exceções. A agiota não é uma tarefa difícil, mas ela não é uma tarefa curta, porque você vai ter que a agiota é o sistema de empréstimos do seu Ptolomeu. Aqui o seu Ptolomeu, se vocês quiserem precisarem de dinheiro emprestado, vocês podem pedir para ele. Na brincadeira do agiota, vá fazendo de pouquinho. Você vai ter uma lista ou mapa dos clientes vivos e toda vez que esse cliente pede dinheiro, é registrado como num extrato lá do seu Ptolomeu. Então ele mantém uma lista de tudo que a pessoa pediu e devolveu. Se a pessoa demorar demais para pagar, aí ele mata a pessoa e a pessoa vai da lista dos clientes vivos para a lista dos clientes mortos. E as operações do extrato também saem da lista de operações para a lista do. Como é o nome, rapaz? Do arquivo morto. Você já ouviu falar do arquivo morto? Pronto, é esse mesmo. Então aqui é basicamente um sistema de gestão de pessoas, tá? As atividades daqui para o final, elas têm esse, já tinham no começo e agora elas vão se tornar mais um joguinho de quebra-cabeça, porque a quantidade de classes vai aumentar. Então, sugiro que se você está em atraso, você corra pelo menos para fazer as que estão no passado. Porque você não vai conseguir fazer essa se você ainda estiver devendo um monte de atividade. Não vão conseguir, ok? E daqui para o final do semestre é assim. Hoje eu tô pessimista, né? É ruim quando a doença pega a gente fica indisposto, de má vontade, vingativo, querem descontar nos outros. Então peço desculpa, outro dia eu volto melhor, tá? Deixa eu fazer a chamada. Atividade de worry. Hã? Que for. Contato e agiota, tá certo? Mas, lembra, não dá para fazer as atividades novas se você ainda está em dívida com as antigas. Você não vai conseguir fazer. Então, veja as antigas, dê uma lembrada se você não fez, ou se você fez mal feito, ou se você fez copiando de alguém, estude a atividade, para quando você chegar e tentar fazer as novas, você conseguir fazer, tá bom? Aí aqui você pode fazer alguns ajustes para ela encaixar melhor na sua conta. E dúvidas vocês podem perguntar. Esses asteriscos aqui que vocês estão vendo, vocês podem ignorar, tá certo? É porque foi pensado para ser mas é só uma operação normal. A diferença é que quando a pessoa faz o empréstimo, o objeto da operação vai tanto para a lista da pessoa
como para a lista do Ptolomeu. Então, tem o mesmo objeto que vai para duas listas. Certo? Então, bom trabalho. Boa sorte. Deixa eu fazer a chamada. Hoje é a turma de quarto. Né? Alan, André Luiz, Celton, Brena, não existe, Caio, Davi Souza, Eduardo, Érica, Fernando, Fernando, desculpa, eu tô lento. Cauã, Francisco Cauã, João Gabriel, Júlia, Cauã Lima, Kelvi, Larissa, Letícia, Lohana, Marcos Vinícius, Maria Aparecida, Martina, Pedro Henrique Alves, Pedro Henrique Reis. Pessoal que faltou ontem, assista a aula de exceções. Samara Ellen, Samuel Cândido, Samuel Moreno, Thaisa, Valcelo, Vinícius, Wallace, Yasmin Silva, Yasmin Santos. Yasmin Santos não veio uma vez depois que voltou, não foi? Ela tá indo para outras aulas? Eu vou me deitar. Yeah.
Não, 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 vamos embora. Ah, não vou conseguir. Hã? Madrugada, tá todo dia, madrugada fica uma puta crise, até 2 horas da manhã espirrando. E aí, como eu não tinha remédio, não tinha antialérgico, não tinha nada, foi só piorando essa cabeça. Vou na farmácia. Nada. Ah, agora eu melhor parte do tempo.